Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. E ainda estamos falando de lei de liberdade e livre-arbítrio. No domingo passado, nós começamos a falar sobre aquela questão de 846, que fala sobre as imposições que o corpo eventualmente impõe ao espírito, limitando a sua liberdade no mundo. E nós começamos a falar disso citando o filósofo grego Platão, para quem o mundo das ideias precede o mundo físico ou material. Então, para Platão, por isso que tudo que se refere ao seu modo de pensar é chamado de platônico, está no mundo das ideias, está no mundo das formas, que ele chamava as formas puras ou perfeitas. Tudo que é físico ou material, antes foi pensamento, foi abstração. Citamos até o exemplo de uma casa, antes dessa casa, dessas paredes estarem solidificadas, consolidadas, houve um projeto. E antes da existência desse projeto, esse projeto estava na mente do engenheiro, do arquiteto, do pedreiro que o concebeu. Então era pensamento. Antes dele existir, ele foi o pensamento de alguém. E nós, antes de nós existirmos, também foi assim. Nós somos assemelhados a essa flor, a essa mesa, sim. Nós, antes de nascermos, éramos pensamentos divinos. Então, da mesma maneira que essa parede é resultado do pensamento de um homem, todos nós, somos produtos do pensamento divino. Cada um de nós é produto do pensamento divino. Nós estávamos dormindo no pensamento de Deus até nos tornarmos seres individuados, como nós somos, Seres da singularidade, seres da personalidade espiritual. E essa evolução se dá sempre no campo da experiência da liberdade. Então, por exemplo, essas flores estavam no pensamento do Cristo, que é o engenheiro do planeta Terra. Quando o Cristo modelou o nosso planeta, forma a forma da natureza, saíram de seu divino pensamento, um espírito de tal forma evoluído, que foi capaz de produzir todo esse planeta em todos os seus detalhes, sua biosfera. Cada detalhe, cada célula, cada molécula, tudo saiu do divino pensamento de Jesus, de cuja grandeza nós temos dificuldade de falar, porque o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa capacidade de compreensão é muito limitada para entender a grandeza de Jesus. Mas nós, espíritos, somos caracterizados basicamente pelo exercício da liberdade. O que nos caracteriza e o que nos diferencia de todos os elementos da natureza é o fato de sermos livres. Então, por exemplo, essa flor, ela não é livre, Ela está condicionada à sua condição de flor. Ela não tem escolha a não ser essa flor. Um bicho não tem escolha a não ser um bicho, um cão, um gato. O homem não. O homem, ele pode escolher o que ele quer ser. Ele pode ser bom, mau, ele pode ser trabalhador, pode ser vagabundo, pode ser certo, pode ser errado, pode ser estudioso, pode ser conformista, pode ser revoltado, pode agir com compaixão ou com egoísmo. Nós determinamos de que forma nós vamos atuar no mundo, e essa liberdade é que nos caracteriza. No entanto, assim como tudo provém de uma ideia, de um pensamento, então vamos pensar que tudo que é matéria antes foi pensamento, antes foi abstração. As nossas leis e as nossas experiências, e a experiência intelectual de modo geral, também são determinadas por um processo de evolução. Então, assim como, vamos imaginar,
que numa salinha de alfabetização com crianças de 6, 7 anos, nós temos uma experiência, nós temos um ensaio para uma sala de aula de uma pós-graduação, de um doutorado, de um pós-doutorado, está começando ali na alfabetização. Todas as nossas experiências estão vinculadas a experiências superiores. Então, as descobertas científicas, por exemplo, elas antes já estão prontas no mundo espiritual. Em geral, os cientistas, quando eles reencarnam, eles já trazem no seu centro de memória espiritual o registro daquelas informações para que no momento oportuno, no momento necessário, aquela luz se faça sobre determinado fenômeno e se esclareça, né? Aquelas relações, aquelas leis, né? Aquelas teorias, né? Se forem teorias. No campo das leis, a mesma coisa. Nós tivemos a época das leis brutais, da lei de Italião, né? E hoje nós temos movimentos no mundo inteiro que falam da humanização das leis. E todo o processo de humanização das leis e das penas caminha para um pensamento fundamentalmente cristão, que é a ideia de única saída moral para o ser humano através da educação. Então, nós não podemos perder de vista que Jesus foi um sublime educador, cuja mensagem é fundamentalmente uma mensagem de educação, né, de formação de nosso caráter, de nossos bons sentimentos, de nossa educação na relação com o outro, né, da compaixão, né, do entendimento das diferenças e assim por diante, né, da flexibilização de nosso ser no mundo de alguma forma. Bom, a nossa liberdade também acontece da mesma maneira. Assim como um preso começa, em geral, a cumprir a sua pena no regime fechado e depois há aquilo que se chama de progressão das penas, né? Então ele começa no fechado, depois ele vai para o semiaberto, depois ele vai para o regime aberto. Se não foi muito grave, ele presta serviços à comunidade, tal, paga uma indenização, de acordo com a maior ou menor gravidade de seu delito. No processo reencarnatório, também é assim. Então, vamos imaginar que a Terra é como uma penitenciária, porque a nossa natureza não é terrena. Nós não somos homens em busca de uma experiência espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma dimensão material, temporária e transitória. Então, a nossa natureza é espiritual. E nós só estamos aqui porque nós somos ainda espíritos em evolução, né? Com muito a aprender. E ainda resgatando muitos débitos de erros que se acumulam, século a século, encarnação a encarnação. Então, isso aqui funciona como uma penitenciária, mas como é governada por Jesus, nós temos um caráter educativo nessa penitenciária. Então, toda restrição de nossa liberdade aqui na Terra, ela tem um caráter pedagógico. Ela é útil para o nosso crescimento. De forma que quando um espírito reencarna com alguma limitação, aquela limitação é necessária para que naquele momento ele conclua um período de evolução necessário, a dada necessidade evolutiva dele, muito particular, que não se comunica, inclusive, com outras necessidades particulares de cada um de nós. Então, às vezes o espírito reencarna, né, com uma limitação intelectual, às vezes uma lesão neurológica que o impede, né, de ter um completo domínio, né, da experiência intelectual. O espírito está lá. O espírito está firme lá, né? Tanto que em estado sonambúlico, e às vezes durante o sono, no desdobramento espiritual, o espírito goza de todas as faculdades, principalmente se ele já estiver explorando de forma acertada aquela experiência. Então é muito comum, por exemplo, e na revista espírita há casos assim, de comunicações de espíritos encarnados, né? Então,
não é? Vai lá numa sessão espírita e o espírito se comunica, não é um espírito desencarnado, é um espírito que está encarnado, mas que está lá durante o sono, não é? Então ele se desprende e, utilizando a ferramenta de um aparelho mediúnico, de um médium, ele se comunica e fala de sua liberdade fora do corpo físico. Então esses espíritos que muitas vezes estão aí há 10, 12, 15 anos, em estado que a gente chama de estado vegetativo, sem o domínio do corpo, etc., às vezes esse espírito está trabalhando em equipes espirituais por aí, ainda ligado àquele corpo, que às vezes, inclusive, ainda permanece vivo, não por necessidade do espírito, mas pela necessidade da família passar por aquela experiência de cuidar de uma pessoa doente, às vezes 1 década, 2 décadas. Nessa natureza de experiência reencarnatória, então, nós temos algumas possibilidades. A primeira, realmente, é uma necessidade do espírito para, se vendo limitado, valorizar algumas aptidões às quais ele fez mau uso, né? Ele vilipendiou, ele desrespeitou. Então vamos imaginar, né, alguém, por exemplo, que tenha feito, através da inteligência, de uma grande inteligência, colocado essa inteligência a serviço da perversão, da maldade, né, da destruição. Esse espírito pode sim, mobilizado por um gigantesco sentimento de culpa, ao reencarnar, solicitar, não é, uma experiência reencarnatória em que as suas faculdades mentais estejam totalmente atrofiadas. E como se dá isso? Se dá isso pelas próprias pulsões do espírito reencarnante. Como assim? Nós falamos, a semana passada, de um fenômeno chamado bioplastia. Não foi isso? Né? A plástica dos corpos, a formação dos corpos. Falamos que a bioplastia, ela está vinculada à ideoplastia reencarnatória. Então, a partir, né, das condições emocionais, psicológicas, morais do espírito, ele vai plasmando em seu organismo perispiritual, ele vai modelando, ele vai forjando no seu perispírito, antes da reencarnação, determinadas deformações, determinadas limitações, né, que vão modelar o futuro corpo físico que ele vai habitar. Então, são as reencarnações tolhidas, seja por deficiências físicas, ou seja por deficiências mentais, de toda ordem, né? Então a visão, por exemplo, há espíritos que às vezes solicitam a experiência da cegueira porque viram demais. Viram demais. Na tragédia grega, na trilogia edipiana, né, de Sófocles, o personagem Édipo, quando descobre que estava casado com a própria mãe, não é, o incesto, aquela coisa toda, quando ele toma consciência de si mesmo, de sua realidade, porque ele viveu uma ilusão, no momento em que ele sabe da realidade, que inclusive lhe é contada por uma personagem que é um cego, chamado Tiresias, impulsionado por um sentimento de culpa insuportável, ele vaza os próprios olhos com um instrumento. Então ele se golpeia os olhos, né, e mergulha na escuridão. Esse é o fim da tragédia. Édipo Rei, né? Depois há uma continuidade dessa tragédia, Édipo em Colona, e depois o final da trilogia com uma tragédia chamada Antígona, que é o nome de uma das filhas de Édipo. Então ele se golpeia. Simbolicamente, esse cegar-se, né? E no texto
do trágico grego, ele diz assim: quem sabe mergulhado nas trevas, eu fui iludido pela luz, quem sabe agora, mergulhado nas trevas, eu consiga adentrar a verdade. A verdade que lhe foi revelada por um cego, que era o Tireses, que era o homem mais sábio, né, de Tebas, né, que é a cidade onde se passa a tragédia, né, a trilogia tebana. Então vamos pensar isso, esse simbólico, né, que os gregos nos deram, para a reencarnação, da mesma forma. Né? Quando achamos que temos a verdade, que sabemos tudo, o orgulho intelectual, quando submetemos o outro, né, às nossas imposições ideológicas, etc., pode ser que a gente solicite, principalmente quando os efeitos de nossa tirania intelectual foram perversos para o próximo, e nós encontramos essa verdade, quando a gente fica defrontado com essa verdade do monstro que nós nos tornamos, é comum esse espírito cegar-se, mergulhar na sombra, nas trevas, e necessitar de uma encarnação, né, na cegueira, etc. Por outro lado, agora vamos para as outras possibilidades. Há espíritos, né, que solicitam outras naturezas de provas. Então, por exemplo, esse mesmo espírito, ele pode solicitar, ao invés da cegueira, né, vir com uma tarefa no campo da educação, né, de grandes legiões de espíritos. Então, assim, olha, como eu usei a minha faculdade, né, de forma errônea, prejudicando as pessoas, eu vou, né, com a ajuda dos benfeitores espirituais, se ele tiver méritos para isso, porque nós nunca podemos nos esquecer que jamais seremos órfãos do amor divino. Jesus nos prometeu isso no Sermão das Bem-aventuranças: eu nunca vos deixarei órfãos, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, enquanto o planeta Terra existir nessa ordem de vida que nós conhecemos, o Cristo estará aqui nos inspirando, nos orientando, facilitando as coisas para todos nós. Então nós contamos com a misericórdia divina, e através de alguns pequenos méritos, ou por dádiva de sua misericórdia, nós conseguimos experiências menos dolorosas, capazes de procedermos a esse resgate de experiências do pretérito. Por outro lado, há espíritos de razoável evolução já, ou até mesmo de grande evolução, que solicitam experiências missionárias em condições de grande limitação física reencarnatória. Então, quando nós, por exemplo, nos lembramos de uma personagem como Helen Keller, né, que acho que todo mundo já ouviu falar, né, aquela menina, né, no início do século XX, que nasceu, né, surda e cega, que até os 7, 8 anos foi tratada como uma deficiente mental grave, e que foi encaminhada pelas mãos da providência divina, pela inspiração de seu pai, aos cuidados de uma enfermeira chamada Anne Sullivan, né? E que começou a fazer experiência, porque a Anne Sullivan também tinha deficiência visual severa, né? E ela assombra o mundo. A Anne Sullivan, através das técnicas que ela aplicou com a Helen Keller, né, ela mostra ao mundo aquilo que era absolutamente desconhecido. Né? O tratamento que se dá aos portadores de necessidades especiais no mundo inteiro, historicamente, é dividido entre antes de Helen Keller e depois de Helen Keller. Né? Antes de Helen Keller, eles eram tratados como pessoas absolutamente inválidas, inúteis. Depois do assombroso, né, caso de Helen Keller, o mundo começou a olhar para essas criaturas de uma forma totalmente diferente. Né? Então, para aqueles que não conhecem, a Helen Keller, então, né, ela sugeriu à família que deixasse a menina com ela, morando numa casa, usando técnicas de condicionamento e de aprendizagem.
ela deu à menina noções de higiene, de cuidados pessoais, de autonomia no dia a dia, operacionalmente em sua vida. O que é mais interessante, usando a percepção tátil dos dedos na vibração externa das cordas vocais, ela conseguiu que Helen Keller aprendesse o alfabeto e falasse. Imagine alguém que até os 8 anos viveu na escuridão e no silêncio, totalmente surda e cega. Aí, de repente, né, ela consegue falar. Depois ela aprendeu a leitura e a escrita em braille. Com a morte de Anne Sullivan, ela começou a morar sozinha. Fez curso superior, mestrado, doutorou-se, viajou o mundo a convite da Liga das Nações, fazendo conferências nas principais nações civilizadas do mundo, falando, né, da sua experiência. Esteve no Brasil, inclusive, né? Então, a Helen Keller, né, na época o presidente era Getúlio Vargas, foi recebida com honras de chefe de Estado. Quer dizer, uma menina que poderia ter vivido abandonada, né, nos cantos de um hospital psiquiátrico, porque ela tinha todos os sintomas até os 7, 8 anos. Então, esse espírito certamente era um espírito de grande evolução, que aceitou vir nessas condições para estabelecer um salto qualitativo na leitura que se faz dessa experiência de limitação. Então, às vezes, esses espíritos reencarnam. A gente teve aqui em Ituiutaba o Jerônimo Mendonça também, né, que era tetraplégico, depois ficou cego, e que tinha uma mensagem espírita maravilhosa, né, de amor, de esperança, de alegria de viver. Né, quem teve a oportunidade de conviver com o Jerônimo Mendonça, né, ele falava que no caso dele, o próprio Chico Xavier dizia que no caso do Jerônimo, era um espírito extraordinário, mas muito devedor. O Chico dizia que o Jerônimo era um exemplo vivo da lei de causa e efeito no mostruário da vida. Era a expressão que o Chico Xavier dizia. O Jerônimo é um exemplo vivo da lei de causa e efeito no mostruário da vida, porque ele, né, ficou 35 anos paralisado, totalmente paralisado, e nos últimos 30 anos desses 35, ele cego porque teve que amputar os olhos, teve que extrair os olhos por causa da doença. O único movimento que ele tinha era o movimento do maxilar, nem a cabeça ele movimentava. E ele usou esse movimento para viajar o Brasil inteiro, falando do Evangelho, falando da esperança, uma voz magnífica. Ele tinha uma oratória muito magnética, e realmente as pessoas se sentiam envolvidas pelo seu carisma, mas ele dizia, né, das suas experiências como um líder político, um tirano no passado, por cujo orgulho legiões de soldados pereceram, pais de família, etc. E as maldades que ele produziu. Então, ele, né, veio, mas já comprometido com o Evangelho, comprometido com o amor, aceita esse resgate para ajudar ainda. E ele desencarna luminoso, né? O mesmo se deu com uma figura importante do movimento espírita, que infelizmente as mais novas gerações desconhecem, mas os espíritas, a antiga, já devem ter ouvido falar dele. Foi um grande divulgador da doutrina chamado Jesus Gonçalves. Né? O Jesus Gonçalves, né, foi um portador de hanseníase, né, de lepra, que viveu durante toda a sua vida num leprosário, numa cidade aqui do interior de São Paulo, chamada Pirapitingui. E lá ele criou um veículo de divulgação espírita, muito interessante, muito importante, fundou uma banda, né, fez um grande movimento. Os leprosários, durante muito tempo, em função da política sanitária com que a saúde pública era tratada, eram verdadeiras colônias, cidades. Né, aqui na nossa região, tivemos Cocais, perto de Casa Branca, que chegou a ter 4.000 internos morando lá.
Então era uma cidade maior do que muitas cidades. Tinha cinema, tinha igreja, tinha centro espírita, tinha tudo. E o Jesus Gonçalves, então, que tinha feridas, amputações, limitações pelo seu corpo, durante alguns anos travou uma correspondência com o Chico Xavier muito profícua, muito fraterna, muito bonita. E o Chico sempre prometendo de visitar o Jesus Gonçalves, e o Jesus falando da sua dificuldade de ver o Chico. E um belo dia o Jesus Gonçalves deixou de escrever, o Chico achou muito estranho, não tinha notícia. Durante a noite, o Chico, nas suas preces, foi visitado por um espírito que tinha em seu corpo luz. E quando o Chico viu esse espírito, no ombro esquerdo saiu uma luz muito intensa, das pontas dos dedos, né, dos pés e dos dedos da mão, dos cotovelos saíam focos de luz insuportavelmente, né, brilhantes e luminosas. O Chico foi ofuscado por aquela visão e ele perguntou quem era aquele irmão tão luminoso que se dignava visitá-lo. E aí ele falou: nossa, Chico, você não se lembra de mim? É só você olhar que essa luz que você está vendo sai de onde eu tinha as feridas mais dolorosas. E aí ele reconheceu Jesus Gonçalves, e o Chico dizia que caiu prostrado de joelhos diante do portento de luz espiritual do Jesus Gonçalves. E veja, quer dizer, ele transformou as feridas mais dolorosas, mais feias, mais difíceis, que geraram mais sofrimento. A gente não pode falar dolorosas, porque na hanseníase não há dor, pelo contrário, né? Há ausência de dor. Mas as feridas mais limitadoras, mais feias, mais estranhas, se tornaram, no mundo espiritual, verdadeiras rosas de luz a espargir bênçãos por onde esse espírito passava. Então, essas limitações que eventualmente ocorrem, e não só físicas, as limitações de toda a ordem, intelectuais, físicas, mas limitação de dinheiro, problemas que surgem na nossa vida, coisas que não dão certo, são socorros que o mundo espiritual manda a nosso favor, para que a gente não saia da estratégia, do planejamento, do projeto reencarnatório que nós delimitamos para a nossa encarnação. Então, terminando nossa conversa hoje, é preciso lembrar que Deus não erra. Tudo está dentro de um grande plano maior, de uma grande engrenagem espiritual. Cada um de nós está naquela condição propícia, necessária ao nosso campo de evolução. Nem evoluídos, nem atrasados, como diz o nosso Emmanuel, cada um no estágio que lhe é próprio, segundo suas necessidades. E é com esse clima, com essa atmosfera de serenidade, de gratidão pelas bênçãos da vida, que nós desejamos a todos aí um Natal de paz, de luz, né? Porque tudo isso que a gente fala e pensa tem a sua fonte lá naquela tarde bonita em que Jesus declamou o mais belo poema já ouvido pela humanidade, chamado O Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Nós vamos comemorar o aniversário de Jesus, o seu nascimento, e o grande presente de sua presença sublime entre nós, a sublimidade de sua tarefa, o deslumbramento de sua mensagem, está justamente nessa luz, né, que ilumina todos os povos, que é a luz da esperança. A esperança é a última de todas as nossas riquezas. Lá na mitologia grega se fala da caixa de Pandora, né? Todas as desgraças saíram dali, mas ficou uma lá que era a última coisa
que era a esperança. E aí fechou-se a esperança para que o homem guardasse consigo a esperança. Se nós perdermos a esperança, nós estaremos perdendo tudo. A única coisa que nos resta é a esperança. E esse é o nosso tesouro mais precioso. Onde o homem tem seu coração, ali está o seu tesouro. Que o nosso coração se cole na esperança, porque a vida não é fácil. Mas nós chegaremos lá. E que Jesus nos abençoe.